Começando mais um módulo aqui do nosso curso Tech, dessa vez falando sobre dislipidemias. E aí sempre vem aquela história, né, que a gente enfatiza ali nossos bordões, lembra? Joga o jogo, não briga com a prova. Dislipidemia é um bom exemplo disso. Muitas vezes a gente pensa, né, pô, dislipidemia eu vejo todo dia no consultório, eu vi muito na residência, está dominado. Preciso ver isso em grande profundidade para a prova. Errado. Por quê? A prova do TEC, ela gosta de pedir muitas minúcias ali das dislipidemias, que muitas vezes não são nem tão relevantes para a prática clínica. Exemplo, no seu consultório, você está pensando que ao passar ezetimibe para algum paciente, ele está atuando ali no NPCL1 do intestino delgado, não está pensando nisso, né? Você passa o ezetimibe porque não controlou o LDL com a estatina e vamos para frente. Mas isso cai na prova. Onde é que atua o ezetimibe? Você está pensando na sua prática de consultório se tem muito colágeno na placa aterosclerótica do meu paciente, isso é bom, é uma placa estável. Não, tem pouco colágeno e o centro da placa lipídico que eu estou vendo aqui no angiotomo é grande, isso é sinal de uma placa instável. Até pode pensar, né? Até pode pensar. Mas não é aquela coisa de rotina de consultório. E adivinha, isso cai na prova. Não só isso, como pode perguntar se a vascularização da placa aterosclerótica for grande, isso é bom ou ruim? Você está pensando isso na sua prática de consultório? Lógico que não está. Você não está pensando na sua prática de consultório se tiver muita quimiocina, muito VCAM1, se isso é bom ou se é ruim para a placa aterosclerótica e assim por diante. Então, o que é que a gente vai fazer ao longo dessas 2 semanas, né, de conteúdo de dislipidemia? A gente vai focar muito na prática clínica, muito, né, baseado nas diretrizes, nos livros, textos e tal, dizendo o que é importante para consultório, mas a gente vai bater muito também nessas minúcias que caem na prova para você não perder questão por bobagem. Tema muito interessante, tema que muitas vezes, como hipertensão, o pessoal não valoriza tanto, fala, hipertensão, lípides, é assunto de atenção primária, né? Qualquer pessoa sabe desenrolar, e não é. É cheio de minúcias, né? Assim como hipertensão tem vários detalhes ali que estão nas diretrizes e que muitas vezes o pessoal não valoriza tanto, né? Fica ali no piloto automático, passa estatina para todo mundo e tal, e não é assim. Então, assunto muito interessante, um assunto que eu gosto bastante e que a gente vai ver aqui vários detalhes que provavelmente vocês não conhecem. Então, a gente vai fazer essa abordagem prática de dislipidemia, né? E assim, para começar, a gente tem que setar as expectativas aqui, né? A gente tem que saber do que a gente está falando. Então, o que é que são lipídios, para começar, ou lípidos, tanto faz, e para que servem? Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é isso daqui. Geralmente, quando a gente comenta, né, lípides, lipoproteínas, a maioria das pessoas já pensa, inclusive dos profissionais de saúde, pensa logo coisa ruim, né? Colesterol é ruim, colesterol dá infarto, dá AVC e por aí vai. E não é tão simples assim, né? Na verdade, a vida requer gordura. A gente não consegue viver sem gordura pelos motivos que eu vou mostrar agora. A gente tem basicamente 4 tipos de lípides no nosso corpo. A gente tem os fosfolípides, o colesterol, ácidos graxos e triglicerídeos. Quando a gente vai falar de fosfolípides especificamente, quando você vai ver em qualquer parte básica ali do curso médico, como é que é uma célula, aquela coisa, todo mundo lembra, né? Que a gente tem uma membrana celular que separa o meio extra do intracelular. E adivinha, essa membrana celular é constituída em grande parte pelos fosfolípides, que são essas estruturas que a gente colocou aqui, né, parecendo um Yzinho aqui para baixo com a bolinha ligada. É exatamente isso os fosfolípides, né? Eles fazem a estrutura da membrana celular e toda célula vai ter que ter membrana celular, aquela coisa toda, então bem importante para o funcionamento do corpo como um todo. Então, fosfolípides, muito importantes, entram na gênese da membrana celular e são cruciais para a vida. Depois que a gente falou dos fosfolípides, a gente vem para o colesterol. E aí o colesterol tem várias funções importantes. Ele entra ali na síntese de hormônios, como hormônios sexuais, por exemplo, vitamina D, na síntese ali de ácidos biliares, os quais, por sua vez, serão importantes para emulsificar ali as gorduras da dieta e fazer com que essas gorduras possam ser absorvidas pelo corpo, e também entram na gênese da membrana celular. Então, mais uma vez, não existe vida sem colesterol, né? Vida humana depende de colesterol para tudo isso aqui que a gente está falando. Fosfolípidos ok, colesterol ok, falta agora ácidos graxos e triglicerídeos.
Qual a função dos triglicerídeos? Principalmente servir como fonte de energia. O nome triglicerídeo vem de onde, né? São 3 ácidos graxos, que são esses amarelinhos aqui, ligados a uma molécula de glicerol, né? Então, é basicamente essa estrutura. Ele vai funcionar como fonte de energia. Então, imagina que você está aí há 12, 18, 24 horas em jejum. Começou a bater aquela fome, você tem, não tá num ambiente sem comida nenhuma. Tá num plantão lá do cão que não tem lanchonete, não tem nada, você tá morrendo de fome. Como é que é? O corpo vai parar de funcionar? Lógico que não vai. Você vai precisar de energia para músculo, para o funcionamento dos órgãos como um todo. Então, esses triglicerídeos aqui que estão armazenados, às vezes em adipócitos, que a gente vai falar depois, eles são, o corpo pega esse estoque de triglicerídeo, começa a quebrar isso, aí usa o ácido graxo, por exemplo, como fonte energética. A gente vai explicar isso bem direitinho, justamente nesse esquema. Então, imagina, você está lá, você tem lá, como qualquer pessoa, tem o seu depósitozinho de gordura ali no abdômen e vários outros cantos. Esse depósito de gordura, ele é o quê? Basicamente são células, né, adipócitos, que possuem no seu interior o quê? Triglicerídeos, ácidos graxos e assim por diante. Imagina que você está lá no jejum prolongado, como eu já disse, 12, 24, 36 horas sem comer nada, e você está precisando de energia para músculos, para andar, para pensar, etc. Então, o que é que vai acontecer? A lipase que tem lá nos adipócitos, né, ela quebra a gordura, então ela vai quebrar esses triglicerídeos e vai, por exemplo, gerar ácido graxo livre, que é esse bastãozinho amarelo aqui que a gente representou. E esse ácido graxo livre, ele pode ser usado por vários tecidos, como, por exemplo, o músculo. Então, vai estar chegando lá ácido graxo livre para o seu músculo da perna, quadríceps, para os músculos do braço, tá? Você vai conseguir se locomover tranquilamente, mesmo não tendo um aporte de energia chegando ali através da dieta, certo? Qual o problema? São todos os tecidos que podem usar esse ácido graxo livre? Não, nem todos. O cérebro não consegue. O cérebro, ele depende, o sistema nervoso central, ele vai depender de glicose. E aí o que é que faz? O triglicerídeo, ele tem uma molécula aqui de glicerol e os ácidos graxos livres. Tudo bem, para o cérebro, o ácido graxo livre não vai resolver. O que é que eu vou fazer? O organismo pega esse glicerol, joga para o fígado, e aí tem aquele velho processo que você lembra lá da época da faculdade, que é a neoglicogênese, ou seja, o fígado consegue gerar glicose através de outros substratos, como, por exemplo, o glicerol. E aí ele gera essa glicose, e aí show de bola, essa glicose consegue ser absorvida, metabolizada pelo cérebro, e você continua pensando tudo direitinho, mesmo estando há 24 horas em jejum, por exemplo. Então, esses triglicerídeos, ácidos graxos, eles são importantes reservas de energia ali, principalmente quando a gente está em jejum. Outro detalhe importante, já que a gente está falando de ácido graxo, que são tipos de gordura, né? A gente tem 3 tipos principais de ácidos graxos. A gente tem os ácidos graxos saturados, monoinsaturados e poliinsaturados. A gente vai falar mais disso depois, mais para frente. Mas só de onde é que vem essa nomenclatura, né? Esses ácidos graxos saturados, as moléculas de carbono deles são ligadas por ligações simples aqui. Lembrando aí de química, né, do ensino médio. Enquanto que os ácidos graxos monoinsaturados, eles têm uma ligação dupla aqui no meio da cadeia, e os poliinsaturados têm 2 ou mais ligações duplas entre os átomos de carbono ali, né? Basicamente é basicamente isso, né, as moléculas de carbono. Então, resumo dessa primeira aula. E eu sei que é uma aula mais teórica, mais chatinha, mas relevante, né? Os lípides, eles são cruciais para o funcionamento normal do corpo da gente. Então, aquela visão geral, colesterol é ruim, tá? Calma. São importantes todos eles, fosfolípides, colesterol, triglicerídeo e assim por diante. Todos têm funções fisiológicas, mas, principalmente se eles estiverem em níveis acima ou abaixo, no caso do HDL, do esperado, aí sim isso pode ter problemas, que é o que a gente vai ver nas próximas aulas. Fica ligado.